Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas em Israel. Ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença, todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam cansados e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura é uma tremenda reprimenda que Deus faz através de Oséias, dizendo, primeiro, eles construíram reis sem a minha vontade, construíram príncipes sem o meu consentimento. Porque você sabe muito bem que Deus escolhia os reis, como Davi. Escolheu antes Saul. Saul prevaricou, mas ele foi escolhido por Deus. Ele é que prevaricou. E agora o povo está escolhendo reis à sua escolha. E Deus os está reprimindo por causa disso. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua própria perdição. Deus ficou muito desgostado por isso, porque o ouro, a prata que eram de Deus, eles usavam para fazer ídolos, imagens de ídolos. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado no chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. E com razão. Um pouco mais à frente, o profeta diz, usando 2 provérbios. O primeiro, semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos é que a comerão. Então, esses 2 provérbios que o profeta coloca no nome do Senhor, vem mostrar que o que eles estão fazendo é semear ventos e eles vão colher tempestades.
Foi assim que aconteceu com o povo. Depois ele diz, se não há espiga, o grão não dará farinha. Claro, se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos o comerão. Quer dizer, Deus fala aqui de fome. O povo vai passar fome por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria, porque abandonaram Deus, porque foram para os ídolos. Deus não quereria fazer isso, mas o que eles fizeram acabou atraindo tudo isso contra eles mesmos. Seus altares resultaram-lhe em pecado, porque eles construíram muitos altares em muitos lugares para adorar esse, aquele e aquele outro dos deuses. Uma coisa muito importante, eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Eu lhes deixei muitos escritos, são os escritos dos profetas, a Bíblia, porque eles estão no Antigo Testamento. Mas eles acharam que aquilo era coisa que não era para eles, não valia para eles. Nós corremos esse risco de termos a Bíblia nas nossas mãos e não a lermos e não a folhearmos e não usarmos da Bíblia e não estudarmos a Bíblia. É a palavra de Deus. E termina esse trecho dizendo: o Senhor lembra seus preceitos, seus pecados. O Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Era a sentença de Deus. Eles deverão voltar ao Egito. Não é que eles voltassem de novo para o Egito, mas eles iam voltar para aquele exílio da Babilônia, aquele exílio da Assíria, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, porque eles pouco se incomodavam com Deus e com a palavra de Deus. Por isso que o profeta, no nome de Deus, é severo com o povo. Não esperemos que Deus seja severo conosco para nós nos corrigirmos. Sejamos realmente aqueles que amam a Deus, que buscam a Deus, que estão à frente de Deus e que esperam tudo em Deus. No Evangelho nós encontramos, apresentaram um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Uma coisa interessante, né? Um homem que era mudo porque estava possuído pelo demônio. Quando o possuído do demônio, quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. E é claro que realmente, se era o demônio que o tornava mudo, expulsado o demônio, ele começou novamente a falar. E o povo ficou entusiasmado
e dizia: nunca se viu coisa igual em Israel. Mas os fariseus, que eram fariseus, doutores da lei, e outros, os grandes dos chefes, dizia que é pelo chefe dos demônios, que se chama Beelzebul, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Daí vem uma coisa suave e linda. Jesus não se incomodava com nada disso. Não se incomodava com nada disso. Pelo contrário, ele fazia a missão dele. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. A missão dele era esta, ele cumpria a sua missão. Indo ao povo, Jesus viu multidões e compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se, verbo bonito, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. É uma afirmação de Jesus. A messe é grande. Quer dizer, messe é o tipo de plantação que, se a gente colhe na hora certa, o resultado é maravilhoso. Mas se não se colhe na hora certa, não adianta colher antes, nem colher depois. E é por isso que Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí vem: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Na igreja, nós precisamos de muitos trabalhadores. Na Canção Nova, nós precisamos de muitos trabalhadores que encarnem o carisma e vivam o carisma. Às vezes a gente estranha, mas a gente trabalha tanto. Mas é isso, o Evangelho é isso. Claro que a gente deve cuidar da própria saúde, que a gente deve cuidar da saúde dos outros. Mas, na Canção Nova, nós temos muito trabalho e não é de estranhar. Somos como esses trabalhadores da messe, porque a messe é grande e são poucos os operários. Então, que o Senhor nos dê esta graça e que nós, com alegria, com satisfação, façamos a obra do Senhor. Sejam os bons trabalhadores da messe. E o prêmio nós teremos, porque o Senhor não nos deixará sem o prêmio devido. E o prêmio vale tudo. O prêmio é vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.